irmãos, nós agradecemos a todos que assistem às nossas palestras públicas no YouTube e no Facebook. Hoje à noite nós trazemos aqui o tema da palestra de hoje, o dever, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. O palestrante da noite de hoje é Felipe Rossi, de Torres, ele que é o nosso convidado da noite de hoje, é vice-presidente da Sociedade Espírita Boa Nova de Torres e expositor espírita. Nós agradecemos ao Felipe por estar aqui conosco e desejamos a todos uma excelente palestra. Olá, amigos e amigas da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade. Com muita alegria, a gente está aqui para podermos compartilhar com vocês alguns estudos que a gente fez em torno do tema O Dever. Esse belo tema que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 7. É uma parte, então, dentro das instruções dos Espíritos. Eu tenho certeza que essa mensagem vai nos proporcionar muitas reflexões. Essa mensagem, ela foi ditada então pelo espírito Lázaro em Paris no ano de 1863, lá no século XIX. Aí talvez algumas pessoas estariam pensando, mas uma mensagem do século XIX tão antiga, será que não está desatualizada? Será que não teria mensagens mais atuais? Aí nós podemos dizer, meus amigos e amigas, com muita segurança, que tudo que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é atemporal, serve para todos os tempos, não ficará desatualizado. Naquela época de Allan Kardec, estava atualizado. Nessa época em que nós nos encontramos agora, é atualizado. Se a gente tiver a oportunidade de nos encontrarmos daqui um ano, daqui a 2000 anos, estudarmos a mesma mensagem, o dever também estará atualizada, será atual, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens que nós temos aqui é a lei divina, é as leis morais, e as leis morais, elas não ficam desatualizadas. Até eu me recordo de umas pessoas que haviam se aproximado do Chico Xavier e falaram assim, olha Chico, a gente está participando aqui de um grupo de estudo dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente está achando aqui algumas coisas desatualizadas. O que tu poderia dizer para nós? Aí o Chico, aproveitando a oportunidade para passar mais um conhecimento, ele diz assim, olha, o Emmanuel está nos dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo só ficará desatualizado quando todas as pessoas do mundo viverem tudo que está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente compreende, né, que ainda, sem dúvida, levará muito tempo até que a gente compreenda todos os ensinamentos, todas as orientações em que estão aqui, e não só compreender, como viver, aplicar no nosso cotidiano. Mas, tranquilo, vamos para a mensagem, o dever. A mensagem, a gente vai pegar aqui alguns trechos e fazer o desenvolvimento. Claro que a gente não vai conseguir desenvolver todas as partes que está aqui, mas a gente não tem a pretensão de abordar todo, né, o conteúdo que está aqui, mas como apenas um despertamento, uma introdução para que a gente possa, nós mesmos, no nosso lar, pegar essa mensagem na íntegra e poder aprofundar ela. Então, aqui será só uns apontamentos. O dever. Quando a gente fala de dever, a gente já fica, talvez, um pouquinho agoniado, um pouquinho arrepiado, sabendo, mas a gente já está cheio de deveres no lar, no ambiente de trabalho, nos grupos religiosos. Aí vem aqui o Felipe, né, lá da cidade de Torres, né, no litoral gaúcho, numa cidade na fronteira, né, de Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul, e vem aqui trazer mais deveres. Pois é,
meus amigos. Mas esse dever que a gente vai ver aqui é extremamente importante para a nossa jornada evolutiva. É um dos mais importantes que nós temos, meus amigos. E é muito importante nós compreendermos esse dever, porque enquanto a gente não compreender o dever que está aqui, em que a gente vai desenvolver, nós continuaremos nesse ciclo reencarnatório em mundos de provas e expiações pelo fato de não cumprir com esse dever que está aqui, deixando muitas vezes para depois. Esse dever, portanto, essa palavra dever, ela é tão pequena, mas tem uma grandeza gigante, imensa para a nossa jornada evolutiva. Com essa introdução, a gente fica pensando, meu Deus, mas então eu tenho que saber que dever é esse? Pois é, no item 7, logo no primeiro parágrafo, diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Vamos analisar inicialmente essa fala inicial aqui, meus amigos, que já nos dá muitas reflexões. Porque ele diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro. Aí a gente fica pensando, ué, mas primeiro comigo e em seguida para com os outros? Será que isso não é egoísmo? Não, não tem nada a ver com egoísmo, meus amigos, porque o egoísmo, a gente sabe que é a raiz de todos os males que nós temos aqui na Terra. Até pegando aqui o Livro dos Espíritos, lá na questão 913, diz assim, ó, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Aí os espíritos superiores respondem, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Então, aqui, quando ele fala nesse dever para consigo mesmo, ele não está falando no sentido, pense somente em si primeiro e depois para com as outras pessoas. Ele está nos falando aqui, meus amigos, do dever moral, algo que nenhuma pessoa do universo pode fazer por nós. Não tem como nós delegarmos esse dever para ninguém. Ninguém pode fazer por nós, nem mesmo Jesus pode cumprir com esse dever moral que nós temos para conosco mesmo, meus amigos. E ele é aqui colocado num primeiro momento esse dever para conosco e depois para com os outros. Mas, meus amigos, por que será esse dever primeiro para conosco e depois para com os outros? Bom, já vamos analisar um pouquinho mais dessa questão aqui, mas só para a gente reforçar um pouquinho mais esse dever moral, a gente também pode entender, aprofundando, que é o autoconhecimento, o mergulhar dentro de nós, avaliando quais são os nossos equívocos, quais são as nossas más inclinações, o que é aquilo que nos causa aflições aqui na Terra, o que há em nós que a gente precisa modificar e que até hoje ainda a gente não deu aquela atenção especial. Muitas vezes a gente vai deixando isso de lado, ele chama atenção, faça isso primeiro, esse dever moral. E lá no Livro dos Espíritos, dentro da parte que fala da perfeição moral, a gente entende que tem ali a questão do conhecimento de si mesmo. Na questão 919, qual o meio mais prático, mais eficaz, que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? A resposta, um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. Esse dever moral, primeiro, que está preconizando aqui, é nada mais, nada menos que conhecer a nós mesmos. Mas a gente conhece a grandeza, a máxima desse ensinamento, mas a gente tem dificuldade. Como fazer isso? Aí, logo na questão 919A, Allan Kardec aprofunda, a gente conhece toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade
está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí tem uma bela mensagem do Santo Agostinho, em que ele fala que todas as noites ele passava em revista todas as ações, as atitudes que ele havia tomado naquele dia e verificava se ele não havia cometido algum equívoco. Vale a pena a gente pegar na íntegra, lá no livro dos Espíritos, a 919A, porque vai nos ajudar e muito a cumprirmos esse primeiro dever, o dever moral que nós temos para conosco. E talvez algumas pessoas digam assim, mas eu não tenho tempo, eu estou cheio de deveres com a família, no trabalho, na casa espírita. Meu amigo, mas essa parte é a parte mais importante. Se você não fizer isso, quem fará por você? Aqui no Livro dos Espíritos, até Santo Agostinho diz que bem que nós poderíamos reservar alguns minutos por dia para garantir uma felicidade suprema, uma felicidade maior. Todos nós podemos fazer isso. Mas a gente vai, infelizmente, né, postergando, deixando para depois. Mas fazer isso primeiro e em seguida para com os outros. Mas por que primeiro para conosco e depois para com os outros? Para a gente poder visualizar isso, vamos pegar algumas coisas que ocorrem aqui na nossa vida, no nosso cotidiano. Vamos imaginar que nós temos que pegar um avião. Quando a gente entra num avião, depois de um certo tempo, aparece um som com alguém falando, dizendo assim: em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão. Coloque primeiro a máscara de oxigênio em você e em seguida, após, né, colocar em você, coloque essa máscara na pessoa que está próxima de você. Olha que imagem interessante. Talvez algumas pessoas vão dizer assim, mas será que eu não deveria ajudar o outro primeiro? Mas como eu vou ajudar o outro primeiro, se de repente eu vou estar desmaiando, eu vou estar sufocando? Agora, se eu colocar a máscara em mim, eu poderei, com mais facilidade, colocar a máscara no outro, colocar a máscara naquele que está na frente, colocar a máscara naquele que está atrás. Eu conseguirei ajudar com muito mais qualidade. Que situação interessante para nós pensarmos, meus amigos, nessa vida. Vejamos que a gente está aqui refletindo ainda só na primeira frase, mas isso eu tenho certeza que vai nos ajudar a abrir um leque com várias reflexões em torno da nossa vida. Como, por exemplo, será que não tem pessoas que naquele sentimento de amor, auxiliando as outras pessoas, nesse símbolo que a gente usou, nessa alegoria, tentando colocar a máscara nos outros, mas se descuidando da recomendação primeira, que era primeiro colocar em si, porque muitas vezes as pessoas vão colocando a máscara nos outros, ou seja, vão ajudando os outros, as dificuldades dos outros, e aquela pessoa que é tão bondosa, tão caridosa, acaba se desfalecendo, acaba cansando, acaba adoecendo. Por quê? Porque ela não colocou a máscara em si, ela não respirou aquele ar puro para poder melhor ajudar os outros. E muitas vezes a gente está na nossa encarnação movidos de boa intenção, claro, é um dever também que a gente tem que cumprir, mas não esquecer desse primeiro, porque nos dará uma sustentação para cumprir com os outros deveres. Muitas vezes a gente vai ajudando os outros sem colocar aquela máscara, e a gente vai cansando, adoece e desencarna, talvez com uns 50 anos. É claro que terá grandes méritos por ter ajudado várias pessoas, mas chega do outro lado da vida e se dá conta que, na verdade, desencarnou de uma forma precoce. Não era para ter chegado apenas até os 50 anos, era para ter ido até os 80, 90 anos, mas porque ele não seguiu essa primeira recomendação, reduziu o tempo de vida dele. E esse dever que ele não cumpriu, para a sua reforma íntima, do seu aprimoramento, ele terá que fazer isso em um outro momento, continuará fazendo naturalmente isso
do outro lado da vida e também nas próximas reencarnações. E, meus amigos, talvez a gente venha adiando de colocar simbolicamente, entre aspas, essa máscara de oxigênio, essa primeira recomendação moral da reforma íntima para conosco, na nossa transformação, a gente já vem postergando isso, procrastinando talvez nessa encarnação, não só nessa, mas de várias reencarnações, a gente vem deixando para depois. Talvez, se a gente tivesse se dado conta dessa recomendação aqui, a gente talvez nem precisaria estar encarnando mais aqui na Terra, porque estaríamos já bem equilibrados, com aquele oxigênio, simbolicamente falando, e teríamos ajudado muitas pessoas e podendo alçar voos mais altos. Mas é natural, faz parte do nosso desenvolvimento, a gente vai aprendendo com os nossos acertos e erros. Vejamos que não é egoísmo pensar em si, é uma forma de nos prepararmos para poder cumprir com os outros deveres que a gente tem. Então, em seguida, também podemos dizer até concomitantemente, colocou essa máscara e já vai ajudando os outros para com os outros. Aí, quando eu li isso, eu me lembro também de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está lá no livro Encontro de Paz, que tem o título Dever de Servir. Porque não só a gente tem esse dever com o nosso aprimoramento, mas também com o outro, que é de servir, de ser útil, ajudar os nossos semelhantes que estão aqui na Terra. Nem só um, nem só o outro, é os dois. Nós temos o dever de servir. Aí o Emmanuel diz que nós, aqui na Terra, em matéria de beneficência, todos estamos na obrigação de doar algo de nós à vida que nos cerca. Nós temos essa obrigação de nos aprimorarmos e de auxiliarmos os outros, doarmos algo de nós para com os outros. Fazendo esses dois deveres, no caso, a gente vai estar cumprindo, né, com os nossos objetivos programados para essa reencarnação. Aí o Emmanuel vai citando exemplos que não só no nosso reino hominal, que nós nos encontramos agora, todos os reinos da natureza, eles têm uma meta, um objetivo que é servir, é ser útil para com o outro. A gente não tem como pensar apenas só em nós. E ele cita, por exemplo, que até os minerais têm utilidade. Os minerais fornecem agentes químicos. Os vegetais têm várias utilidades para nós. E ele cita a questão dos animais, o camelo, que é útil, ele serve de transporte para nós humanos. O cachorro, ele é útil, além de nos alegrar a nossa vida, também cuida da nossa casa. E ele cita também a ovelha, que, através da lã, nos ajuda a agasalhar no frio. Vejamos, todos os reinos têm uma função, devemos ser úteis, dar algo de nós para com os outros. Aí, só uma reflexão final dessa mensagem do Emmanuel que eu peguei aqui do livro Encontro de Paz, ele diz que nós, quando a gente é chamado para na vida, para podermos cumprir, então, com esse dever para com os outros, muitas vezes, ao invés de auxiliar, nós prejudicamos outras pessoas. Nós fazemos ao contrário, a gente lesa pessoas, infelicitamos outras pessoas. Então, em vez de cumprir com o dever, a gente se compromete mais ainda para com a lei. E fazendo isso, irá naturalmente fazer com que a gente perca muito tempo e muito esforço para reajustar tudo aquilo que nós desequilibramos na nossa reencarnação, não só nessa, como nas reencarnações passadas. Por isso, meus amigos, como é importante a gente ler essas mensagens e estarmos cientes dos deveres que nós temos, para que a gente não fique aqui nessas reencarnações patinando, cometendo erros que já não fazem mais parte, que a gente não precisa mais cometer esses erros. Continuando aqui, porque o tempo voa, né? E diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida.
com ele, deparamo-nos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados, tanto nas pequeninas coisas quanto nas coisas maiores, mais elevadas. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões nos impõem, o dever moral, o dever do autoaperfeiçoamento, da reforma íntima, meus amigos. Aí ele pega um pouquinho mais, dizendo assim, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. Veja bem, aqui está muito bem colocado o dever que a gente deve ter na nossa encarnação. Conosco e para com os outros. Mas ele está no nosso livre-arbítrio de executar ou não. Eu posso saber disso, mas eu posso deixar isso para depois. Só que esse deixar para depois é um pouquinho melancólico. É como se a gente deixasse a felicidade para depois. Porque, meus amigos, se a gente cumprir fielmente com esses deveres, sem dúvida, a gente estará construindo a felicidade que nós tanto desejamos e nos ajudará a alçar voos mais altos, talvez até para outros mundos mais felizes do que a Terra. O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. Nós temos a liberdade. Hoje, nós conhecendo essa mensagem, a gente pode optar por hoje colocar aquela máscara para poder avaliar o que é necessário mudar em nós. E dessa forma a gente vai ter mais forças ainda para continuar cumprindo qualquer outro dever que a gente tem aqui na Terra, para com os outros, no nosso ambiente, no lar, no ambiente de trabalho, no bairro em que nós nos encontramos. Qualquer dever, meus amigos, poderemos cumprir, só que está isso no nosso livre-arbítrio. Podemos deixar para depois, mas a gente pode aproveitar agora, porque agora é o melhor momento para nós começarmos a fazer o que é necessário para sermos felizes. E ele diz mais aqui, ó, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. A gente pode até não conhecer esse dever de não ter lido essa mensagem, mas na nossa vida, de vez em quando, vem aquela advertência. É a consciência, é nós que nos impulsiona para fazermos o que a gente tem que fazer. Só que, mesmo nos advertindo, muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Como assim? Mesmo a nossa consciência nos advertindo daquilo que a gente deve fazer, daquilo que a gente não deve fazer, muitas vezes, diante de argumentos falsos, de raciocínios equivocados, a gente deixa para depois. Agora não posso. Agora eu sou muito novo, agora eu tenho outras coisas para fazer, ou talvez agora eu já estou numa idade avançada, vou deixar para outra reencarnação. Pois é. Com base nisso, meus amigos, eu quero transmitir para vocês um caso muito interessante que está lá no livro Cartas e Crônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Ele traz um caso que todos nós poderemos nos encontrar nesse caso e nos ajudará a fazer todos os despertamentos que nós precisamos para cumprir com esses dois deveres que nós temos aqui nessa encarnação. O dever para conosco, aquele dever moral, e aquele dever para
com os outros, que muitas vezes, ou um, ou outro, ou os dois, a gente vai deixando para depois, e quando vê, a vida passa tão rápido, e a gente chega do outro lado da vida e nos sentimos frustrados. É mais ou menos essa abordagem que a gente tem aqui, nesse caso, narrado pelo espírito Humberto de Campos. O espírito, então, Humberto de Campos, ele narra que lá no plano espiritual ele havia conhecido um amigo dele que em vida era espírita. Aí ele ficou pensando assim, o nome dele, né, era Custódio Saquarema. Custódio, agora no plano espiritual, se ele aproveitou bem, né, as informações, o conhecimento da doutrina espírita, ele deve ter usado isso para alçar voos muito mais altos. Então ele foi lá, cumprimentou esse amigo dele, e ele disse assim para Humberto de Campos: pois é, Humberto, é verdade que em vida eu nasci no lar espírita, eu tive muita consideração, eu tive muito dinheiro, no entanto, eu retornei aqui para o outro lado da vida, me sentindo mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Aí ele narra a experiência deles, meus amigos, que eu acho que vai nos tocar profundamente. Nós vamos nos encontrar nessa história e nos dará estímulos para a gente cumprir com esses deveres, para sermos felizes e não tivermos arrependimentos depois. Aí ele diz então que ele nasceu num lar espírita. Ele começa a contar a reencarnação dele. Desde a juventude. Só que antes disso, ele fala que antes, né, da reencarnação, ele havia programado uma ficha grande de muitos compromissos que ele iria assumir na reencarnação, muitos deveres de auxílio para com o próximo e também aquele dever primeiro que todos nós recebemos quando reencarnamos, esses dois deveres, antes de encarnar, a gente está muito ciente deles. Só que agora, quem está nos escutando nesse momento, agora a gente está relembrando, e se a gente esqueceu, a gente poderá aproveitar. Aí, então, ele reencarnou com uma proposta de muitos trabalhos para a reencarnação, e que se ele aproveitasse, ele poderia realmente, né, assegurar precioso avanço para as vanguardas de luz. Mas ele reencarnou, e lá na juventude, a consciência dele, como diz ali nessa mensagem, né, que a nossa consciência nos adverte e nos sustenta, mas vou relembrar aqui o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas muitas vezes se mostra impotente diante de sofismas da paixão, de argumentos falsos, de raciocínios equivocados. Então, como é que eram os raciocínios dele? Ele estava na juventude, aí os espíritos amigos também relembrando dele para os deveres do autoaprimoramento, entre as, para colocar aquela máscara de oxigênio para ele ter sustentação em todos os compromissos que ele teria no futuro, mas passava pelo pensamento dele e também inspirado por espíritos, muitos deles obsessores, comparsas de encarnações passadas, inspirando ele, intuindo ele, transmitindo pensamentos para ele de que ele era muito novo, não era momento para cumprir com esses deveres, coisa de religião, de filosofia, de se reformar. Não, Saquarema, você é muito novo para isso, você tem que ser feliz, você tem que curtir a vida. E ele se identificava com esses pensamentos, era também o que, de certa forma, estava passando no mundo íntimo dele, e ele não começou naquele momento a cumprir com o dever. E o tempo foi passando. Depois ele se formou na faculdade. Aí a consciência começou a divertir ele novamente. O dever primeiro para consigo, a reforma íntima, se melhorar, o dever moral, avaliar quais são as suas más inclinações, te prepara para o futuro, mas aqueles companheiros espirituais que o acompanharam durante toda a encarnação e também os próprios pensamentos dele, dizendo, pois é, mas agora não é momento disso, não é, ainda é muito cedo, eu tenho que trabalhar, tenho que constituir a família, isso aí eu vou deixar para depois. Aí o tempo foi passando, depois ele casou e os pensamentos começavam a vir nele, o dever primeiro para consigo e em seguida para com os outros.
conhecer a filosofia, conhecer o espiritismo, para poder se preparar para o compromisso, mas ele ficou pensando assim, mas agora não, agora eu casei, eu preciso trabalhar, eu tenho o dever do trabalho. Olha os raciocínios para postergar coisas que são importantíssimas na encarnação, ele deixando para depois. Eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que sustentar a família, tenho que dar o auxílio para os meus filhos, e assim foi passando o tempo, e ele postergando. Depois que ele, então, estava na idade já madura, veio aqueles pensamentos novamente, os amigos espirituais dele, que nunca o abandonaram, estimulavam através dos familiares, através dos amigos, para que ele cumprisse com o dever, para que ele estudasse o espiritismo, para que ele pudesse auxiliar os outros e cumprir, então, com aquela programação antes da encarnação, e ele... mas agora não dá, não. Aí até os espíritos também estimulando ele, dizendo, não, mas agora não é o momento. Como é que tu vai reduzir agora os negócios? Tu tem o dever para com a família. Não é momento para isso, Saquarema. Deixa isso para depois. E ele, é verdade, deixa para depois. Eram as reflexões falsas dele. Depois chegou a velhice, a doença, meus amigos. Chegou já no final da vida, e os espíritos amigos sempre tentando estimular ele para cumprir com o dever, os 2 deveres que ele tinha, que todos nós temos aqui na Terra, mas aqueles comparsas espirituais dizendo assim, Saquarema, religião agora, Saquarema? Você está muito velho para isso, Saquarema. O que vão pensar os seus familiares? Vão achar que você está louco, vão querer internar você. Você já está velho demais. Deixa isso para outra encarnação. Mas, meus amigos, essas eram as reflexões que vinha para ele e ele acabava se acomodando. Era o comodismo da encarnação dele. Aí ele, então, acabou desencarnando. Mas só um ponto importante, mesmo se ele tivesse no final da vida, não importa o tempo que nós nos encontramos, nunca é tarde para começar a cumprir os deveres. É exatamente isso que o Saquarema estava narrando para Humberto de Campos nesse caso, nessa história dele, que muitas vezes é a história de todos nós que estamos aqui. Ele dizendo assim, Humberto de Campos, eu sei que você narra para as pessoas histórias, conte a minha história, Humberto, para as pessoas, para poder despertá-las, para alertá-las, para que elas compreendam o valor do tempo. Não importa a época, o ano em que nós nos encontramos na nossa encarnação, se é na juventude, se é na idade madura, se é na velhice, não importa. Comecemos o quanto antes a cumprir com esses 2 deveres. Nunca é tarde, meus amigos, de começar. Então, Humberto, se você tiver oportunidade, fale para as pessoas. E Humberto gostou muito dessa observação, dessa advertência passada pelo Saquarema, que então Humberto ditou para o Chico Xavier e está lá naquele livro Cartas e Crônicas. Meus amigos, minhas amigas, como a gente disse, nunca é tarde para começarmos a cumprir o dever. Reforçando, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Se nós conseguimos fazer isso, aí diz aqui também na mensagem, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, nos dá alegria, nos dá a felicidade, nos dá a consciência tranquila, porque aí, quando não só em vida, mas também quando nós chegarmos do outro lado da vida, a gente vai se sentir muito feliz por termos passado por esse mundo, nessa jornada que a gente faz, que é tão curta, mas como aquele que passa por um terreno cheio de tesouros e volta com riquezas grandiosas de aperfeiçoamento íntimo e de poder ter contribuído para a felicidade de várias pessoas que estão ao nosso redor. Como diz o Emmanuel, todos nós temos a obrigação de doar algo de nós à vida que nos cerca.
que a gente possa, meus amigos, pensarmos sobre isso. Eu me empolgando aqui, né, trazendo também esses casos, mais ou menos eu fiquei na parte inicial dessa mensagem, o dever, mas tem muitas outras partes, meus amigos, muito importantes, que eu vou deixar aqui como curiosidade para todos os amigos que estão aqui nos acompanhando nesse momento, que seja agora, nesse momento em que está passando a exposição, ou também depois nas gravações, né? Porque graças à internet, né, esses vídeos poderão ficar para sempre na internet. Eu quero agradecer bastante o convite dessa casa espírita abençoada, para a gente poder refletir junto. Para mim, serviu muito eu ter relembrado isso. Eu fico feliz se puder contribuir também para as reflexões de vocês. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima E oportunidade. assim, queremos agradecer ao nosso querido irmão Felipe pelas suas palavras, que nos auxiliaram muito na noite de hoje. E nesse momento, então, passamos para o momento da prece, que encerra as atividades na noite de hoje. Aqueles irmãos que quiserem fechar os olhos para se sentirem mais à vontade e se conectar melhor, que possam fazê-lo. Neste momento, então, queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai com um sentimento de gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui neste planeta, de termos a oportunidade da vida. Agradecemos por tudo aquilo que temos e pedimos a Ti, ó Pai, auxiliai a todos aqueles que necessitam, nas suas dores físicas, nas suas dores morais, nas suas dores emocionais, e transformai as suas vidas em bênção, em gratidão, em paz, em amor. Em especial nesta semana que antecede ao aniversário de nascimento do nosso querido Mestre Jesus. E o seu maior ensinamento, que é o amor, esteja presente em todos os corações. Que muita luz, que muita paz se faça presente em nós e em toda a humanidade. Que assim seja.